Charada, um vilão muitas vezes tratado como bobo e inofensivo em algumas animações, ou até em interpretações mais leves. Mas há histórias que mostram um lado muito mais sombrio e profundo desse personagem, capaz de fazer qualquer um mudar completamente sua perspectiva sobre ele. Subestimado por muitos, Edward Nygma é, na minha opinião, o vilão mais interessante e enigmático do Batman, ficando atrás apenas, claro, do Coringa. Seja por sua genialidade distorcida ou por sua busca doentia por validação, o Charada é uma figura que reflete os aspectos mais obscuros do intelecto humano. Este iceberg vai revelar como ele transcende sua caricatura inicial, mostrando momentos perturbadores e camadas de sua psicologia que fazem dele uma ameaça muito mais inquietante do que aparenta. Lembrando que esse iceberg fui eu quem fiz, até porque não existe nenhum pronto na internet. Pelo menos eu não consegui achar. Espero que goste. Caso você sinta falta de alguma informação, fique à vontade para compartilhá-la nos comentários. Você é adorável. O Charada foi criado por Bill Finger e Dick Sprang, dois nomes icônicos na história do Batman e do universo DC. Ele fez sua estreia em Detective Comics 140, publicado em outubro de 1948. O nome verdadeiro do Charada é Edward Nygma, às vezes Edward Nashton, usualmente retratado com um terno verde adornado, com pontos de interrogação, ou um macacão semelhante, e às vezes com um chapéu coco. Sua marca registrada é uma obsessão por enigmas, charadas e quebra-cabeças, sempre desafiando o Batman com pistas deixadas em cenas de crimes. Sua fraqueza é a sua compulsão em deixar pistas, o que invariavelmente o leva a ser capturado. Silence. The police. You cheated, Batman. You couldn't have outsmarted me. Police, open up! No. They should open the door now! Now! Down on the ground! Down on the ground! No! Tell me, how did you work out where I was? Do you hear me? I, Edward Nygma, O Charada é conhecido por ter um intelecto genial, rivalizando até com o próprio Batman. Sua ganância não é páreo para um intelecto como o meu. Ele também é especialista em criptografia, engenharia, psicologia e mecânica. Ele normalmente usa ferramentas como bengalas, com armas escondidas, dispositivos tecnológicos avançados e até armadilhas elaboradas em seus jogos. Ele opera predominantemente em Gotham City, conhecido por realizar crimes elaborados, como roubos ou assassinatos, sempre envolvendo enigmas, como parte de sua assinatura. Ele tenta constantemente derrotar o Batman intelectualmente, e o cara é realmente bem persistente, sendo obcecado pela ideia de que pode ser mais esperto que o Cavaleiro das Trevas. Achou que eu fosse esquecer do nosso último encontro, Cavaleiro das Trevas? Você me humilhou. Eu sei que não vai me derrotar desta vez. É absolutamente impossível. Você não é capaz, eu já venci. Apesar de suas tentativas de se provar superior, sua compulsão por enigmas é explorada pelo Batman para frustrar seus planos. Nos quadrinhos, sua origem frequentemente envolve traumas de infância, relacionados à necessidade de validação. Uma história popular diz que ele trapaceou em uma competição de quebra-cabeças para ganhar atenção, alimentando sua obsessão. Seu nome original, Edward Nashton, foi alterado para Edward Nygma. Edward Nygma, um trocadilho com enigma. Aparições notáveis em animações como Batman, a série animada, e Batman, Ataque ao Arkham, que por sinal é uma ótima animação, e jogos como a franquia Batman Arkham. Ele também foi interpretado por Jim Carrey no filme Batman Forever, de 1995, com uma abordagem mais cômica e excêntrica. Travessuras. Já em 2022, ele foi interpretado por Paul Dano em The Batman,
onde foi reimaginado como um serial killer metódico, inspirado em criminosos reais. Não é à toa que ele me lembrou bastante o notório serial killer Assassino do Zodíaco. O Charada frequentemente interage com outros vilões de Gotham, como Coringa, Duas Caras e Mulher Gato. Já trabalhou ao lado de outros vilões em associações temporárias, mas frequentemente age sozinho devido à sua personalidade narcisista. O Charada sofre de transtorno obsessivo-compulsivo, manifestado em sua compulsão de deixar pistas, e sofre também de transtorno de personalidade antissocial. Isso é aparentemente provado em algumas HQs. Vou falar delas mais pra frente. E em algumas daquelas gravações em estilo colecionáveis que você acha nos cantos do mapa do jogo Batman Arkham Asylum. May I test you with one? Very well. What is it that walks on 4 legs, then 2 legs, and finally 3 legs? A human being. As a baby, it crawls on 4 legs. As an adult, it walks on 2. And in later years, it uses a cane. Good try. But the answer to all 3 is a baby. True, it crawls on all 4s, but cut off its legs and it can only wiggle on 2 limbs. Give it a crutch, it can hobble around on 3. You see? It's horrible. How can you even joke about that? Easily, Doctor. It's not my baby. Muitas versões também sugerem que ele tem uma profunda insegurança disfarçada por seu comportamento arrogante. Em algumas interpretações, ele procura validação e reconhecimento mais do que a vitória sobre o Batman. Ao invés de continuar sua humilhação e me matar, eu vou deixar que vá embora contanto que assine uma declaração atestando a minha inteligência superior e admitindo que eu derrotei você completamente. A gata continuará como refém, é claro, um mero símbolo do seu fracasso. O Enigma já tentou abandonar o crime, tornando-se um detetive particular em histórias como Gotham City Sirens, mas sempre retorna à criminalidade. Em algumas histórias ele realmente ajuda o Batman ou outros heróis, mas geralmente com motivos egoístas. Em linhas alternativas como The Long Halloween e Rush, seu papel é mais enigmático e conspiratório. A linha alternativa de Batman Rush é bem interessante. Ela explora o vilão Silêncio, que é pouco conhecido. Nas histórias originais, o Silêncio é interpretado por Thomas Elliot, mas nessa linha alternativa é interpretada pelo Edward Nygma, após cair no Poço de Lázaro. Os troféus do Charada são um dos desafios mais icônicos da franquia Batman Arkham. Eles aparecem em todos os jogos da série principal, servindo como colecionáveis, que, de acordo com o jogo, desafia a inteligência do jogador. Mas, na minha opinião, não desafia a inteligência, mas sim a paciência do jogador. Em Batman Arkham Asylum, o total de troféus é 240. A maioria deles fica pelo Asilo Arkham. Também existem charadas visuais, que você descobre ao escanear objetos específicos. Resolver todos os desafios do Charada desbloqueia informações sobre a história e os vilões, além de novas melhorias para o Batman. Concluir 100% dos desafios permite encontrar e prender o Charada indiretamente, já que Batman consegue rastrear sua localização. Sirens, the police. You cheated, Batman. You couldn't have outsmarted me. Please, open up! No. They should open the door now! Now! Down on the ground! Down on the ground! No! Tell me, how did you work out where I was? Do you hear me? I, Edward Nygma, well... Já em Arkham City, são 400 troféus, sendo 40 deles específicos para Mulher Gato. Coletar os 400 troféus faz com que você desbloqueie a batalha final contra o Charada. Já no Arkham Origins, são 200, ou um pouquinho mais, que não são chamados de troféus, mas sim de pacote de dados. Ao pegar todos, você desbloqueia o objetivo principal, que é encontrar servidores de dados escondidos e destruir torres de vigilância para impedir que Enigma exponha segredos de Gotham. Agora, em Arkham Knight, são 243 troféus. Nesse game também existem desafios baseados no Batmóvel, incluindo circuitos de corrida e desafios de tempo.
Enigma mantém a mulher-gato como refém, forçando o jogador a resolver desafios para libertá-la. Resolver as charadas e coletar os 243 troféus libera a luta final contra o Charada. Ao derrotá-lo, é finalmente liberado o final original do game. Há teorias de fãs que sugerem que ele conhece a verdadeira identidade do Batman, mas não revela porque isso acabaria com o seu jogo. Isso é até explorado em uma animação chamada Batman Hush, que eu mencionei anteriormente. No arco Nightfall, ele tenta capitalizar sobre o colapso do Batman, mas é frustrado pelo caos geral causado por Bane. Na saga Dark Knight's Metal, há implicações de que ele tem um papel menor, mas importante, em desvendar os mistérios do multiverso. Muitas interpretações mostram que ele acredita que o caos e a destruição podem ser controlados e usados para provar sua superioridade. Em algumas histórias, ele desenvolve quase uma visão nihilista, acreditando que a inteligência é a única forma de transcender a insignificância. Sábio. Queen Nash é uma personagem alternativa que assume o papel do Charada em algumas histórias e interpretações do multiverso da DC Comics. Ela é descrita como a filha do Charada. Essa história marca a introdução oficial do Charada no universo DC. Ela mostra Edward Nygma como um jovem trapaceiro em competições de quebra-cabeças, crescendo para se tornar um criminoso obcecado por enigmas. O Charada aqui é retratado como um vilão clássico da Era de Ouro, com crimes temáticos envolvendo desafios intelectuais. Uma das reimaginações mais complexas do Charada, apresentada durante o reboot dos Novos 52. Aqui o Charada toma o controle de Gotham, após um desastre em grande escala, transformando a cidade em um território selvagem. Ele utiliza tecnologia avançada e manipula desastres climáticos, provando ser um dos vilões mais estratégicos e metódicos do Batman. Essa história peculiar aborda o Charada tentando cometer crimes sem deixar enigmas, uma tentativa de evitar ser pego pelo Batman. Essa história mostra sua luta interna contra sua compulsão, mas ele inevitavelmente falha e deixa pistas por reflexo. Essa história é bem interessante. Nela, Edward Nygma tenta se redimir, abandonando o crime para trabalhar como um detetive particular em Gotham, às vezes até junto com o Batman. Embora ele pareça estar reformado, suas ações ainda são motivadas pelo ego e pelo desejo de provar que é mais inteligente que o Batman. Essa história reimagina o Charada como um vilão mais sádico e perturbador, envolvendo rituais demoníacos e uma narrativa mais obscura. Ele é manipulado por forças demoníacas, o que o leva a cometer crimes grotescos e ritualísticos. Nessas histórias, o Charada interage diretamente com Barbara Gordon, a Batgirl, testando sua inteligência. Ele cria armadilhas e enigmas focados em desafiar Batgirl, demonstrando que ele é um desafio para todos os membros da Bat-família. Nesta graphic novel, o Charada é mostrado como um vilão metódico e sádico, realizando crimes de maneira fria e calculada. Para mim, essa é uma das histórias mais interessantes envolvendo o Charada. Nela ele tem um estilo serial killer, mais introspectivo e filosófico. Ela explora o lado sombrio e nihilista do personagem, com um foco em como ele vê o mundo. Há alguns momentos particularmente macabros e violentos que definem a crueldade e a transformação sombria do Charada nessa história. Uma delas, ele assassina um homem aparentemente aleatório em plena luz do dia. E isso acontece logo no início da história. Outra cena perturbadora é envolvendo um agente penitenciário, onde o Charada decepa todos os dedos do agente, com uma bandeja de comida, pelo vão da cela. O que torna o Charada tão fascinante e aterrorizante é que por trás de cada crime, de cada enigma, existe um homem cuja compulsão pelo controle é sua ruína e sua arma mais poderosa. Esse iceberg mergulha nas profundezas de sua psique, revelando que o Charada não é apenas um personagem, ele é um espelho sombrio da obsessão humana por significado, controle e validação.